história começa numa escola pública chamada Escola Municipal Silveira Sampaio, que foi inaugurada em 1970, no bairro de Curicica. Curicica só foi oficializado como bairro em 81. E em 1992, o diretor da época, que era o professor Carlos Roberto da Costa, ele chamou o professor de música que tinha acabado de chegar na escola, o Reinaldo Vargas Augusto, para fazer um projeto diferente na escola. Ele queria que a escola tivesse um movimento diferente, tivesse algo que potencializasse, né, o desenvolvimento das crianças, né, o desenvolvimento pleno, melhorasse a autoestima, as potencialidades fossem desenvolvidas da melhor forma possível. Então ele chamou o Reinaldo para montar esse projeto. E o Reinaldo conseguiu juntar estudantes de todos os anos, né, do 6º ao 9º, que seria hoje do 6º ao 9º ano, e começou a fazer um trabalho de arte com ele. Ele gostava de trabalhar com várias linguagens, não só com a música, que era a linguagem dele. Então ele contou com a ajuda de alguns professores da escola Silveira Sampaio e montou um primeiro roteiro de música, dança e teatro, que eles chamaram de Cânticos da Terra. Esse trabalho, ele tinha como conteúdo as questões ambientais, e esse conteúdo foi escolhido porque em 1992 o Rio de Janeiro sediou a Expo 92, que foi um evento internacional ligado às questões do meio ambiente. Então foi um impacto muito forte a ponto da prefeitura convidar o grupo para se apresentar na Expo 92. Então eles, no primeiro ano de existência do grupo, já se apresentaram com uma plateia internacional. E aí, em 1996, como consequência de tudo que eles ganharam de visibilidade, em 1996, eles foram convidados para se tornar um núcleo de arte. Como núcleo de arte, o Reinaldo pôde chamar uma equipe de professores. Ele chamou então o professor de violão, teclado, canto coral, flauta, teatro, artes plásticas, e com isso veio o professor Sérgio Barros, que era professor de artes plásticas e se tornou um grande parceiro do Reinaldo nessa caminhada dentro do núcleo. Os dois coordenaram os trabalhos do núcleo de arte até se aposentarem, né? Com isso, os trabalhos cresceram mais ainda. Eles montaram o Alto Junino, eles montaram os 100 anos de música popular brasileira, e aí eu já estava no grupo na época dos 100 anos, então nós começamos a entender que era preciso pensar numa atuação para além da escola. Começamos a pensar nessa coisa de nós nos tornarmos uma companhia de arte. Então reunimos alguns alunos mais velhos e começamos a trabalhar com eles à noite. Montamos um trabalho em 2006 chamado Saber do Amor, nesse esquema de ensaios e formação só noturna, e passamos a apresentar esse trabalho nos chamando de Companhia de Arte Cadê, né? E não mais de Núcleo de Arte Silveira Sampaio. No ano seguinte, em 2007, nós oficializamos a existência do que veio a ser a Associação Artística e Esportiva, não, Associação Cultural, Artística e Esportiva Cadê. Nós construímos um projeto lá na Cadê chamado Circuito de Dança. E esse projeto ele foi contemplado como ponto de cultura pela Secretaria de Estado de Cultura. Isso foi em 2009. E nós recebemos vários ex-alunos que tinham sido do núcleo de arte, tinham se profissionalizado na área de interesse deles e estavam voltando para Curicica para retribuir, né, tudo que eles tinham aprendido a partir do que eles tinham começado aqui
E também pegamos vários profissionais aqui da região. Montamos um grupo bem comunitário mesmo para essa equipe de produção. E foi aí, nesse momento, que a bailarina e atriz, que estava com a gente desde 10 anos de idade, a Fernanda Rocha, trouxe o Vinícius Longo, que foi uma pessoa fundamental no processo, que se encantou pelo projeto e assumiu a direção de produção daquele grupo que a gente passou a chamar de grupo de dança da Companhia de Arte. Ele conseguiu vender, ele e Fernanda, vender o espetáculo para o Circuito SESI, como eles também, depois, em 2014, montaram o Viva Zona Oeste, e a CIA de Arte Cadê participava muito de todos os eventos que eles faziam, e até que a gente foi se tornando uma coisa só, né? E se integrou ao Viva Zona Oeste, né? E estamos com eles até hoje, né? De uma certa forma, mesmo com o grupo de dança mais dissipado, estamos aqui até hoje. E a Fernanda agora continua essa história. E aí, como você já está falando, em 2014, além da gente estar fazendo esse trabalho junto com a cadeia, no sentido de circular com os espetáculos, de vender os espetáculos, a gente está criando o Viva Zona Oeste, que naquele momento não se chamava Viva Zona Oeste, tinha um nome gigantesco. Polo de Economia Criativa da Zona Oeste. E aí, esse coletivo, ele nasceu de um movimento político chamado Visão Suburbana, que lutavam pela descentralização do recurso público para não ficar só no eixo Centro-Zona Sul. E aí a gente começa então a fazer essas outras forças de atuação. A gente realiza em 2016 o projeto Fala Zona Oeste, e aí em 2016 a gente também faz uma participação numa pesquisa interessante que é o Brasil Criativo, onde junto com o Sebrae Nacional a gente coloca um pouco a Zona Oeste no mapa, porque não tinha, dentro do município do Rio de Janeiro, não tinham pesquisadores da Zona Oeste, a gente foi problematizar e acabou trabalhando na pesquisa também. E aí começam a vir outros projetos, né? Em 2017 a gente faz fortes parcerias no território, a gente tem o Ilumina Zona Oeste, que é um projeto aqui do território que a gente viu nascer e contribuir para isso acontecer também, a gente participa e produz, celebra JPA, que é o aniversário de Jacarepaguá, integrando agendas, né, do território. A gente realiza o projeto Escuta Zona Oeste em parceria com o projeto Aldeia, que é o projeto lá do Polo Educacional SESC, ali na Barra da Tijuca, junto com a Casa de Cultura de Jacarepaguá, que a gente viu nascer, né, participou, formou palhaços para a primeira caravana dos palhaços do JPA Eu Te Amo. Esse ano é um ano bem divisor de águas da nossa história, porque em 2017 a gente então ganha o nosso primeiro edital, né, aquela coisa de como é que se escreve edital, não sei o que, conseguimos ganhar nosso primeiro edital. Aí em 2018 a gente ganha o prêmio Lady Stuart, da Alerj, e então a gente faz o segundo Fale na Zona Oeste. Então o segundo foi o quê? O segundo foi o primeiro curso de políticas públicas de cultura que o Viva Zona Oeste fez. Foi 2018, com muitos voluntários, a cara, a coragem, uma câmera na mão e um computador. E aí em 2019, e foi a primeira vez que a gente ouviu falar nessa palavra aqui, emenda parlamentar. E aí ele falou, não, vocês têm tudo a ver, o trabalho de vocês é necessário, não desanimem, vocês precisam se inscrever nesse negócio. E nós fomos o projeto de cultura mais votado naquele ano. Foi um ano importante pra gente, a gente realizou mais uma vez um projeto co-criado com o SESI, que foi o Aplauso de Jacarepaguá, também em celebração do aniversário do bairro. E aí vem a pandemia, né, gente? E nós, naquele ano, online, a gente conseguiu fazer uma frente de trabalho muito forte com os fazedores de cultura que queriam acessar recursos públicos federais do auxílio emergencial, mas não sabiam como fazer isso. Então a gente se transformou meio que num call center, as pessoas ligavam para pedir ajuda. Né? Foi o ano que a gente retoma a nossa participação no Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, e o Reinaldo já era ativo nessa participação do Fórum Estadual, só que ele parou de frequentar. Então quando a gente chega, vocês são da CIA de Arte Cadê, não sei o que, parará, né? O pessoal lembra e tem toda uma conexão com a história também. Nesse mesmo ano de 2020, a gente começa a voltar a escrever editais. E a gente ganha alguns editais pequenos, assim, e um destaque para o projeto que é o Integra RJ, que foi um projeto muito bonito que a gente se orgulha de ter feito, porque existem 3 ou 4 municípios do Rio de Janeiro que, por conta dos seus municípios não terem enviado dados a tempo
para o governo federal, eles ficaram sem repasse da Lei Aldir Blanc. E aí, qual era a intenção do projeto? É que nós, que somos da capital, ganhássemos um recurso, mesmo que pequeno, para contratar eles. E a gente faz, então, a terceira edição, bem desafiadora. Em 2022, a gente continua, então, fazendo projetos cocriados. O Quilombo Aquilar, quando chamou a gente para pensar um projeto junto de 12 anos do Quilombo, a gente não foi lá e produziu. A gente sentou junto, desenhou o projeto, entendeu a necessidade, então a gente chama isso de metodologia em rede e cocriação. Foi o projeto que eles fizeram ainda lá no Curupati. A gente ganhou o prêmio do Negócios Sociais da ESPM nesse mesmo ano e uma menção honrosa do município. Teve um vereador que juntou, acho que mais de 30 grupos da Zona Oeste só para fazer uma certificação do território. A gente tem a rede da Gerando Falcões, que é uma rede de empreendedorismo, geração de renda, rede, tudo. A gente também participou, fez um bate-papo no stand do Paixão de Ler na Bienal, só com autores da Zona Oeste, foi super bonito em 2023. A gente foi reconhecido como o Falem da Zona Oeste, que é esse projeto nosso que já está na 5ª edição, foi reconhecido como projeto de impacto em ações locais. E de novo a gente é reconhecido como ponto de cultura pelo município. E aí então vem o 4º Falem da Zona Oeste, que pela primeira vez a gente sai do território da Zona Oeste, a convite de uma ONG parceira, o SOS Providência. Nesse mesmo ano a gente começa também uma parceria com alunos da UFRJ, para o desenvolvimento de um software. É uma parceria que está caminhando devagar, mas está indo. E a gente é certificado como ponto de memória nesse mesmo ano pelo IBRAM. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus. A gente é reconhecido pelo Estado nesse mesmo ano como Museu Viva. Né? A gente faz em 2024, já na sede do Viva Zona Oeste, o 5º Falem da Zona Oeste, né? Que foi aqui, foram aulas de tradições brasileiras, afro-brasileiras, canto afro, confecção de máscaras, samba, teatro popular, todas realizadas por professores negros do território de Jacarepaguá e práticas formativas de produção e gestão cultural com mentorias. Né? E nesse mesmo ano a gente tem a certificação de utilidade pública e aí sim essas convergem um pouco esses pensamentos para casa. A gente começa a participar aqui do Polo Cultural e Criativo de Jacarepaguá e a construção coletiva de Iacaré, que são os 2 coletivos que a gente está bem atuante nesse momento. E a participação do Polo Cultural Criativo, que junto com o Alexandre, com outros coletivos, o Quilombo Aquilar, o Museu Bispo do Rosário, nasce de uma luta política sobre a Fazenda da Taquara. E aí, em 2025, a gente está aqui hoje, né, fazendo a realização do projeto Viva Zona Oeste, Território e Memória, fruto dessa conscientização, né, da organização enquanto um museu social. Eu acho que o Nego Bispo tem sido uma outra pessoa que tem sido uma referência muito legal pra gente, assim, muito importante na questão da colonialidade, né? E ele traz algumas reflexões que para mim foram muito revolucionárias, assim, né? Então ele fala:
Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Nego Bispo, em seu livro A Terra Dá, a Terra Quer. E eu amo essa citação e tenho trazido elas em várias referências no meu trabalho dentro da rede, porque, para mim, ela resume em outras palavras o que a gente já faz dentro da rede de Museologia Social, que é essa confluência dentro de nossos encontros, né? Quero muito falar sobre isso. O turismo, existem estudos nacionais e internacionais que mostram o turismo como um vetor de desenvolvimento extremamente amplo. Extremamente amplo. De proteger o patrimônio, né, natural e histórico, de fomentar a cultura, a arte e também de trazer segurança pública, gerar emprego, renda, isso aí, emprego para o jovem, o neném, o tal neném que é aquele jovem que está passando pela exclusão produtiva, eles são os mais abarcados pelo turismo. Recentemente também nós encontramos uma catadora de caranguejo que ela está na sua 5ª geração da família, e quando ela chega para nós e diz, a gente não podia catar caranguejo, né? Os homens não deixavam, quer dizer, ela hoje lidera essa comunidade, né? Conhecemos uma pescadora também, né? Na fala dela que ela traz, né? O problema que teve da família, que o pai teve um problema lá e tal, né? Ele faz a passagem dele para a ancestralidade, ela assume a pesca, né? E passa a ser a presidenta da Associação de Pescadores, que tem mais de 200 pescadores. Então, são histórias importantes, né? Que a gente tem coletado por nossas andanças no Rio de Janeiro. Conhecer o mestre Amarão, na cidade de Magé, um mestre que constrói instrumentos milenares africanos, pouca gente conhecia a história do mestre, né? E agora a gente vai poder trazer as exposições dele para dentro dos espaços culturais da cidade do Rio de Janeiro. Viva a Zona Oeste! Aqui, Fernanda Rocha apresentando para vocês o podcast Viva a Zona Oeste. Um podcast que falaremos sobre política cultural, território, memória e muito mais. Para esses 2 primeiros episódios, transformamos a nossa roda de conversa em 2 episódios para vocês sentirem um pouquinho de como foi essa troca com 2 convidados muito especiais. Essas rodas de conversa compuseram o projeto Viva a Zona Oeste, Território é Memória. Espero que vocês gostem. Esse é o meu 2º ciclo no Viva a Zona Oeste. Foi mais um ciclo de aprendizado. E que ciclo, né? Dessa vez foi uma coisa assim que, na verdade, superaram minhas expectativas, porque eu precisava desse momento, né? Que foi o curso de Museologia Social, para que a gente para que eu entendesse, né, na realidade, um pouco mais sobre os firmamentos da nossa história, né? Sobre as coisas que a gente tem que levar para a vida, né? E distribuir como ensinamento. Então, eu só tenho mais uma vez a agradecer ao Viva a Zona Oeste e a toda a equipe. Meu nome é Maria da Penha, sou moradora da comunidade da Vila Autódromo, cofundadora do Museu das Emoções. Fui uma das palestrantes da roda de conversa sobre território e memória e a importância da museologia social. Achei assim, esse processo incrível, acabei vindo todas as aulas, só faltei uma, porque é muito importante quando a gente conta a nossa própria história e ouve a história do nosso bairro que a gente mora. Muitas das vezes nascemos no bairro, moramos muitos anos e não conhecemos a história, a nossa história, o nosso bairro, porque infelizmente a maioria das vezes nós não temos tempo de ouvir a nossa história, de conhecer o nosso bairro. Essas rodas de conversa sobre o território foi maravilhoso. A importância da museologia social, da gente poder ter essa troca, essa partilha de palavras, foi maravilhoso, foi muito bom. Foi um prazer participar de todas as aulas, de ter esse conhecimento agregado, né, a esse novo conceito que vai para além da formação convencional sobre o museu.
entender que a história pode ser contada através de pequenos grupos e entender que o quanto isso fortalece na construção social, seja de uma identidade, né, de pertencimento, seja de um movimento de luta. Então eu saio daqui hoje muito mais entendida, muito mais fortalecida e com grandes conhecimentos. A nossa exposição fotográfica de 19 anos da nossa organização a gente pode contar um pouco não só da experiência da organização, mas tudo que construiu a memória da organização até aqui, desde dos primeiros passos dos nossos fundadores, das pessoas que tocam a nossa organização, principalmente com a construção dos equipamentos culturais no nosso território, incluindo a Escola Municipal Silveira Sampaio, que tem um núcleo de arte na qual a gente começa lá a nossa realização. E essa exposição está aqui fixa na nossa casa e as pessoas vão poder vir, elas vão poder ter o processo dessa contação um pouco dessa história da nossa organização. E é isso, eu queria dizer que foi incrível, foi uma experiência única e que foi um grande divisor de águas dentro da nossa organização, porque a gente sabia o que a gente estava fazendo, mas a gente não tinha essa dimensão simbólica do que a gente tem hoje. Então, é isso.